Fala, Débora, aqui para mais um vídeo. Estava desenvolvendo aqui uma lib, não vou fazer um vídeo sobre ela, vou explicar um pouquinho sobre ela rapidamente aqui nesse vídeo também. Mas teve uma hora que eu fui guardar, né, e precisava de criar um conjunto aqui para guardar os IDs, né, das notificações já lidas. E aí, né, eu fui criar aqui um state com um set, e eu parei a pensar que quando eu estava estudando React Native, a gente não aprendeu no curso sobre ordem de complexidade, sobre tempo de execução, de quando usar um array, né? Eu já tinha essa vivência com JavaScript quando eu fui trabalhar com React Native, mas eu parei para pensar que muitos de vocês inscritos talvez não saibam sobre esses conceitos, e eu vou tirar esse vídeo aqui para explicar para vocês quando não devemos usar um array, tá? Como fugir do array, quais são as alternativas e por quê, né? Nesse vídeo aqui você vai entender por que eu estou usando, por exemplo, um set aqui no state e não um array. Antes eu vou explicar um pouquinho sobre essa lib, ainda vou ter um vídeo mais específico sobre ela no canal, né? Também vai ser open source, como todo o conteúdo que eu disponibilizo aqui, eu vou disponibilizar o código dela também. Mas o que eu criei aqui, pessoal? Sabe quando você entra no aplicativo ou quando você faz uma requisição e você quer ver aquele pop-upzinho ali com o usuário acabou de fazer o login, eu precisava de mandar uma mensagem, né? O sistema que a gente desenvolveu, por exemplo, o aplicativo lá que eu já fiz um vídeo sobre ele aqui da imobiliária. No sistema lá, quando o usuário loga, se tiver alguma notícia, alguma novidade no aplicativo, lançou uma nova funcionalidade, normalmente eles põem um pop-upzinho na tela, né? E eu não poderia, por exemplo, pessoal, toda vez que eu criei uma novidade no aplicativo, ou eu quero dar um aviso para o usuário, aí eu vou lá no Code Push, por exemplo, faço uma nova compilação para colocar uma mensagem, ou crio uma nova versão lá e subo para a loja só para mostrar para o usuário alguma mensagem, né? Então, a gente tem normalmente as notificações, né, que é a notificação, a gente manda pelo OnSignal, por exemplo, então aquela notificação push, mas ela não tem tanto espaço, né, para você colocar alguma mensagem mais longa, você quer uma coisa mais visual, você quer, por exemplo, nesse caso que eu estou fazendo com imagens, né, então é mais difícil mesmo. Então, o que eu desenvolvi, pessoal? Eu desenvolvi uma biblioteca que basicamente o que ela faz? Eu não vou explicar os detalhes aqui ainda, mas eu criei um contexto. Então, se eu for vir aqui no meu layout, né, eu tenho aqui Dynamic Notification Provider, que é um provider que está por volta da minha aplicação inteira aqui, só deixei por dentro aqui do Gesture Render Root View aqui, mas nem precisava. E ela vai ter esse contexto, né, que é para realmente eu abrir um modal na hora que eu quiser, mas não é tão simples assim como abrir um modal, mas eu vou explicar para vocês. Quando eu venho aqui na minha Dynamic Notification, no Provider, eu tenho aqui tudo que está dentro, né? Ou seja, quando eu venho aqui no Layout, tudo que for aqui dentro aqui do Dynamic Notification Provider, esse Children aqui, né? Que está aqui dentro. E se tiver uma notificação, eu vou exibir o modal, que é no caso igual está aqui. Olha, eu vou fechar aqui, por exemplo, vou até trocar aqui, por exemplo, as notificações. Ó, se eu for lá no meu index aqui, ó, vou trocar aqui o código da chamada, né? Quando eu chamar aqui, olha, vai mudar a notificação, tá vendo? Isso aqui, pessoal, ele tá rodando aqui, olha, deixa eu tentar mostrar para vocês. Então aqui, pessoal, eu uso esse mock.io, né, que ele, basicamente você cria umas respostas. Por exemplo, vou pegar aqui, por exemplo, eu vou criar uma nova notificação agora aqui, ó. Imagina que eu vou pegar aqui, vou copiar esse código aqui, vou mudar alguma coisinha. Eu vou criar aqui, ó, new mock. Não vou preencher mais nada aqui, só vou jogar aqui no response body e eu vou colocar aqui, vou mudar a imagem aqui para, sei lá, 300. Não vou mudar mais nada, né? Vou mudar o ID também da notificação, aqui tá promo 2506, vou colocar, sei lá, 3. Isso aqui é só um ID aqui, eu não vou entrar muito em detalhes nesse vídeo sobre isso. E eu vou gerar o HTTP response. O que ele vai fazer? Ele vai criar aqui uma URL que, quando ela é acessada, olha, você acessa a URL aqui, ela devolve aquele JSON. Então é muito útil para você fazer testes, né? Então, se eu colocar aqui esse código aqui agora, ó, opa, vou salvar.
que ele não copiou, cara. Foi outra imagem aqui. Vou até mudar. Aqui ficou uma imagem bem ruim para esse exemplo, mas funcionou. Pra vocês verem que é uma outra notificação. Mas o que acontece, pessoal? Eu não queria, por exemplo, ter um loop buscando, um endpoint para essa lib específico, porque, igual eu falei, a gente vai ter que fazer isso. Isso é uma forma dinâmica, você não tem isso sempre. De vez em quando tem alguma notificação, de vez em quando tem alguma coisa nova no aplicativo, ou um aviso que eu preciso dar ali para os meus usuários. E de repente, por exemplo, esse aplicativo ele é contratado por empresa. De repente a empresa quer dar um aviso para os funcionários. Então, essa é a funcionalidade. E o que eu fiz, pessoal? Aqui, se vocês forem ver, tem um modal render aqui. Então, esse modal vai abrir, né? Isso ainda não é a parte principal, né? O modal aqui, basicamente, para esse caso, pessoal, como eu estou fazendo uma lib de teste, né? E é para o meu uso, eu vou disponibilizar o código, vocês podem modificar ao seu gosto. Eu estou usando o modal com uma imagem e um botão de ação se eu mandar e um texto também se eu mandar. Senão, por exemplo, eu exibo só uma imagem. Porque uma imagem, pessoal, eu consigo colocar tudo que eu quiser, né? Se eu quiser mandar um aviso, eu tiro um print ali e gero um conteúdo e consigo fazer esse aviso. E ele obedece também o tamanho da imagem. Se eu colocar uma imagem mais aquadradada, por exemplo, olha, eu vou lá no mock lá, por exemplo, vou gerenciar aqui meus mocks. Vou pegar esse último aqui, ó, que eu acabei de criar. Vou criar um novo aqui usando o mesmo JSON, só que eu vou mudar aqui, olha, eu estou usando também o Pixel, né, para fazer as fotos. Eu vou colocar que vai ser uma foto de 500 por 500. Não, na verdade o ID 500, né? A foto eu vou também colocar 500 por 500. Então, eu vou salvar aqui, gerar a minha URL. Você tem que jogar ela aqui, né, no sisteminha, no aplicativo, lá na página index. Eu vou pegar isso aqui, remover, jogar o outro código, ele vai abrir o modal com a nova foto. Aí você vê que ficou quadrado agora, tá vendo? Ficou centralizado, mas é mais quadradinho. Então, isso é como ele renderiza essa notificação. Mas como que eu faço para disparar essa notificação, pessoal? E aí que está a parte legal dessa lib. Eu fiz da seguinte forma, pessoal. Eu criei aqui, olha, eu vou colocar aqui esse hook aqui. O que esse hook faz, pessoal? Eu tenho aqui um mock, digamos assim, um wrapper, né? Para um fetch. Ou seja, quando eu estou chamando aqui lá no meu index, por exemplo, esse check notification, e passo uma URL, eu posso passar qualquer URL normal da minha API, e aí o que eu fiz? Aqui, olha, no Dynamic, aqui você vê que ele tem um content key aqui que eu coloquei de Dynamic Notification Content. E você pode, obviamente, né, na hora que você for criar esse contexto, você pode passar, isso aqui é só um valor padrão, você pode passar o seu. Mas vamos supor que você não passe, vai ser esse Dynamic Notification Content. Então como é que isso funciona, pessoal? Vou voltar aqui no meu mock aqui, ó. Se no corpo da API, do retorno da API, na verdade, né? Por exemplo, aqui, olha, eu estou buscando uma lista de usuários. Só que no corpo da API eu mando esse Dynamic Notification, na raiz. O que ele vai fazer? Toda vez que ele identificar que na notificação tem esse Dynamic, ele vai saber que eu tenho que exibir uma notificação. Então, tipo assim, qualquer chamada que você for fazer, por exemplo, eu vou buscar usuários, vou buscar uma lista de produtos, vou fazer qualquer... Enfim, independente da URL que você for buscar, você pode buscar, vou voltar aqui no index, usando essa check notification, que ela vai fazer o fetch. Se tiver notificação, ela vai exibir o modal automaticamente da notificação, e se não tiver, ela vai te devolver os dados normal, né? E, por exemplo, poxa, já estou com meu aplicativo com 200 chamadas, eu não quero mudar todas para esse check notification. Por exemplo, eu uso o Axios, por exemplo. Aqui o que eu fiz também? Eu criei aqui, olha, o trigger from response e o trigger manually, né, que é tipo assim, fazer a notificação disparar por uma resposta ou manualmente. E você pode integrar essa função aqui, tá vendo que eu tô chamando ela aqui dentro do meu check notification? Você pode integrar essa função direto no seu Axios. Então, quando você está definindo o Axios lá no
na sua pastinha API lá do aplicativo, lá você tem como dar setar o interceptor, né? Digamos assim. Então você pode colocar esse trigger aqui para interceptar a sua mensagem. Ele vai ver se tem uma notificação, se tem aquela chavinha dentro da Dynamic Notification Content, ou a que você definir, e ele vai exibir uma notificação. Então isso é muito útil, porque você não precisa mexer nem mais nada no seu aplicativo, você coloca ele em volta do aplicativo de forma geral, igual está aqui, e você põe esse interceptor na sua arquivo de configuração de chamadas de API. Por exemplo, no Axios lá você vai lá e configura para usar esse trigger from response como interceptor. Então ele vai pegar suas mensagens todas e vai funcionar normalmente. Você não tem que mexer em mais nenhum arquivo. E se durante alguma chamada você fala assim, poxa, quando o usuário fizer login eu quero mandar notificação para esse usuário e tal. Então você consegue mandar uma notificação, esse trigger vai interceptar, se tiver alguma coisa para ele exibir, ele vai exibir. Então isso é muito útil para você mandar avisos sem ter que mexer muito no código. Seu código vai ficar para sempre preparado para receber qualquer aviso. Se você quiser depois trabalhar para exibir HTML ou para exibir vídeo e tal, é só você mudar o componente, mas a estrutura tá perfeita, funcionando. Mas vamos lá, por que é importante para essa aula. Quando eu fui fazer essa parte aqui, ó, vistos, o que acontece, pessoal? Eu preciso de guardar os IDs da notificação que o cara já viu para eu não exibir ele de novo, porque de repente está chamando ali na API, você não vai lá no back-end e tipo assim, olha, o usuário já viu, deixa eu remover essa notificação aqui dessa chamada. Até em algum momento vai remover, mas você criou uma chamada lá e você tem 2.000 usuários, você não sabe se todo mundo já viu, então do lado do usuário você consegue controlar isso. Então eu criei esse visto aqui. Então toda notificação, né, como vocês viram aqui no código, eu tenho um ID e eu preciso salvar esse ID, né? Aqui não está nem persistido nem nada, a gente não mexeu com essa parte ainda de persistência, de colocar na sync storage nem nada. Então se eu fechar o aplicativo e abrir de novo, ele vai aqui, ó, se eu fechar aqui, por exemplo, essa notificação e eu vim lá no index e dar um salvar, olha, ele não vai buscar ela de novo, ó. Agora, se eu mudar essa notificação aqui, ó, ele vai exibir, tá vendo? Então, ele vai salvando as notificações que ele já viu. Se eu fechar o aplicativo, ele perde porque não está persistido os dados, como eu expliquei. Então, pessoal, o que normalmente a gente faz? Eu vou guardar todas essas informações, os IDs, eu vou guardar num array. E depois, quando chegar uma notificação, eu vou ver se aquele ID está naquele array, e se ele estiver naquele array, eu não vou exibir. E toda vez que a notificação for exibida, eu vou marcar aqui, né? Quando eu fechar a notificação, alguma coisa assim, eu marco como visto. Então eu vou adicionar aquele ID ali no meu array, beleza? Então funciona perfeitamente, né? Todo mundo que conhece o array sabe como é que funciona e funciona bem. Só que o que acontece, pessoal? O array, quando você começa a ter um volume, né? Imagina que eu estou trabalhando com notificações, então o usuário talvez vai ter ali 10 notificações, 20 notificações salvas ali na memória, não é nada para o array. Mas pode chegar um exemplo, vou dar um exemplo tipo assim, no servidor, por exemplo, né? Que também usa JavaScript, por exemplo, talvez está usando Node. E você tem lá uma tabela de usuários, você quer descobrir quantos usuários estão online naquele momento, ou quem está online naquele momento. Né? Imagina você tem 1 milhão de usuários. Imagina você percorrendo um array de usuários para ver se está online ou se não está. Então, é muito pesado. Eu vou explicar como que funciona isso no JavaScript, para você, toda vez que for usar um array, você pensar, por exemplo, olha, esse grupo que eu estou criando, ele é de IDs únicos, né? Então vou usar um set, porque é muito mais performático e muito mais correto de usar, né? Então usar o set, e aí eu vou explicar aqui a diferença e vou explicar para vocês um pouco sobre o que a ordem de complexidade, tempos de execução, como que você pensa isso na hora de criar um aplicativo. Se você já viu sobre essas ODN, OD1,
não vai ser novidade para você. Odd logaritmo de n, árvore binária, tipo assim, se você já estudou esse tipo de algoritmo, né, não vai ser novidade aqui, mas eu vejo que muita gente que faz um curso voltado mais para desenvolvimento de site, de aplicativo, não passa por essas matérias, né? E é interessante a pessoa entender por que usar, né, por exemplo, um set em vez de um array. Vamos lá que eu preparei aqui um material, né? Então é uma mini aulinha, vai ser rápido. O que são, né, odd1, odd n ao quadrado, odd log de n, né? Então ela representa o tempo de execução ou o uso de memória de um algoritmo em relação ao tamanho da entrada. O odd1, quando você vê que odd1 significa que aquele tempo é constante, ou seja, independente do tanto de elementos, vai gastar o mesmo tempo. Então, imagina que eu estou procurando um ID no meu set ali. Beleza? Se eu estou procurando um ID naquele set, se eu tiver um set de 10 mil ou se eu tiver um set de 10, ele vai gastar o mesmo tempo para encontrar se aquele ID existe ou não. Né? Então, o tempo não muda. Então, o odd1 aqui, pessoal, ele é, né, o top de linha. Óbvio que, igual eu falei, usando para elementos únicos, né? Então, tipo assim, um set, por exemplo, ele não pode ter elementos repetidos ali dentro. Ele, na verdade, isso é até automático, né? Se você tentar ali adicionar um ID, né, num set que já tem aquele ID, ele não vai adicionar. Né? Então, é simples assim. Então, o odd1 é o perfeito ali, né? Que ele, tipo assim, independente se eu tiver 10 ou 10 milhões de itens, o tempo não muda. Não é que é perfeito, pessoal, que para esse tipo de caso que eu estou falando, é o correto de ser usado, tá? E aqui, pessoal, é o O de N, que aqui é meio que como que o array funcionaria para esse mesmo caso. Ou seja, quanto mais entradas eu tenho ali, né, quanto mais itens eu tenho no meu array, maior é o tempo que demora para encontrar. Então, imagine que eu tenho um array com 1 milhão de usuários. O tempo é muito maior do que um array com 10 mil usuários, né? Porque ele vai provavelmente percorrer muito mais naquela lista até encontrar o que você está buscando, né? Então, por isso que nesse caso desse aplicativo, que é ID único, eu não estou usando um array. O array, ele é o tempo de execução ali linear, né? Tempo quadrático. Isso aqui, né, é uma coisa também que você tem que prestar muita atenção. Inclusive tem alguns aplicativos meus que precisam de usar esse tipo de algoritmo aqui, onde você faz um for dentro de outro for. Imagina que você tem ali a analogia que nós temos aqui, né? Eu tenho que apertar a mão do meu amigo na sala, beleza? Então vamos supor que tem 10 pessoas. Cada um vai apertar a mão de 9. Entendeu? Então, tipo assim, olha a quantidade de interações ali. Olha, o usuário 1 apertou a mão dos outros todos. Aí o usuário 2 apertou a mão dos outros todos. O usuário 3... Agora imagina que eu tenho 100 alunos na sala. Isso aqui vai crescer exponencialmente, beleza? E aqui o log de n, né? Eu até poderia ter colocado ele mais para cima, mas o logaritmo, normalmente, para quem... na matemática, ele é um mais complexo, né? Que ele é o inverso do expoente. E parece que vai ser, no caso aqui, o log de n, que vai ser o inverso disso aqui, né? O inverso seria, tipo assim, se você for raciocinar, seria que ele ia diminuindo com o tempo, sendo que o outro vai crescendo muito rápido, ou seja, diminuiria, mas não é. Ele também cresce, né? Mas você reduz o tamanho a cada passo pela metade. Isso é para quem estuda a árvore binária, entende, né? Imagina que eu tenho uma árvore aqui que eu vou eliminando. Imagina uma árvore descendo aqui, tá? Aí, ó, eu escolhi agora ir para a direita. Então, toda aquela árvore que estava para a esquerda, ela foi eliminada. Aí, depois cair no próximo nó, eu vou para a direita ou para a esquerda? Vou para a esquerda. Agora, toda a árvore da direita foi eliminada. Então, a cada passo que você dá, você elimina ali a metade, né? Então, por exemplo, olha aqui, ó, no exemplo aqui, para 1 milhão de itens, eu vou ter no máximo 20 passos até encontrar o que eu estou procurando. Aqui é o exemplo. Adivinhar um número entre 1 e 100, cortando pela metade cada vez. Por exemplo, imagina que o cara fala assim, olha, eu estou pensando num número aqui entre 1 e 100. Aí você fala assim, 50. Aí ele fala assim, não, maior. Então você já eliminou todos os números para baixo. Aí você fala 75. Ele, não, é menor. Então você já eliminou de 75 até o 100. Ficou entre 50 e 75. Aí você vai colocar, por exemplo, 60. Aí não, maior. Então você vai cortando pela metade e eliminando
a cada passo você elimina metade da lista restante, tá? Então vamos lá para os exemplos, tá? Então no ODM, né, que eu falei que é o array no caso, né, aquele array que percorre o array praticamente todo ou até encontrar. Então imagina que eu tenho aqui, por exemplo, vários e-mails registrados, beleza? Aqui tá só 2 porque, né, não vou escrever aqui e-mails pra caramba. Mas como que eu procuraria, por exemplo, se existe o e-mail, por exemplo, aqui no array? Registred.includes e eu coloco isso aqui. Esse vai retornar um true ou false se esse e-mail tiver aqui dentro desse array. Beleza? Vai verificar um por um. Na mesma configuração, se eu tenho um set, ele já vai acessar direto aquele array. Como que o JavaScript faz? Ele cria tipo um index, como se fosse ali uma página de um livro, né? Então, por exemplo, imagina que eu tenho um livro lá e eu preciso encontrar naquele livro o assunto dinheiro, beleza? Eu estou com um livro lá e eu tenho que achar o assunto dinheiro no livro, a parte que fala sobre dinheiro. Aí, imagina que eu tenho que ler o livro todo, aí chegou lá na página 100 e pouco, eu achei aqui a palavra dinheiro pela primeira vez no livro. No livro você vai ter lá um índice que talvez está falando assim, olha, na página 100 vai ter lá assunto sobre dinheiro. Então, dando um exemplo, então o set, né, ele tem esse índice, né, que facilita você encontrar ele de primeira, né? Então você já vai direto nele, independente de ser 2 itens ou se seja 1 milhão de itens. E aqui, pessoal, para finalizar, prefira set, map ou até o object, né, para buscas rápidas, né? Então, às vezes você tem que trazer alguma coisa para a memória, né, lá no servidor, por exemplo, o usuário tem ali um trabalho para fazer de conferência de códigos de barra, por exemplo, e você vai trazer para a memória uma lista grande para buscas rápidas, usa o set, map ou object, evitar loops dentro de loops for alinhado, né? Tem hora que não tem como fugir, mas se puder fugir, pensa, raciocina e tenta achar alguma outra alternativa e usar o buscas binárias para acelerar verificações, né? Que é o que eu falei, por exemplo, eu estou buscando, na hora que eu estou fazendo alguma lógica, algum código, já pensar em alguma forma de fazer de um jeito que eu vou ser performático, eliminando parte da minha lista que eu estou buscando e por aí vai. Então é isso aí, pessoal, explicando uma coisa que pode ser novidade para muita gente que trabalha só com React Native, né? E não estudou de repente essa parte de algoritmo, né? De performance, e que faz toda a diferença na hora de você criar sua aplicação. E se você gostou desse conteúdo, comenta, compartilha, já se inscreva nesse canal e até o próximo vídeo.